número 13.188, dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Artigo 2º. Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação. Parágrafo 2º. São excluídos da definição de matéria estabelecida no parágrafo 1º deste artigo os comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social. Parágrafo 3º. A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. Artigo 3º. O direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social, ou inexistindo pessoa jurídica constituída a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo. Parágrafo 1º. O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido de forma individualizada em face de todos os veículos de comunicação que tenham divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido o agravo original. Parágrafo 2º. O direito de resposta ou retificação poderá ser exercido também, conforme o caso, inciso 1, pelo representante legal do ofendido, incapaz ou da pessoa jurídica. Inciso 2, pelo cônjuge, descendente, ascendente ou irmão do ofendido que esteja ausente do país ou tenha falecido depois do agravo, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta ou retificação. Parágrafo 3º. No caso de divulgação, publicação ou transmissão continuada e ininterrupta da mesma matéria ofensiva, o prazo será contado da data em que se iniciou o agravo. Artigo 4º. A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte. Inciso 1. Praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que a ensejou. Inciso 2. Praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou. Inciso 3. Praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou.
Parágrafo 1º. Se o agravo tiver sido divulgado, publicado, republicado, transmitido ou retransmitido em mídia escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais de um município ou estado, será conferido proporcional alcance à divulgação da resposta ou retificação. Parágrafo 2º. O ofendido poderá requerer que a resposta ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida nos mesmos espaços, dia da semana e horário do agravo. Parágrafo 3º. A resposta ou retificação cuja divulgação, publicação ou transmissão não obedeça ao disposto nesta lei é considerada inexistente. Parágrafo 4º. Na delimitação do agravo, deverá ser considerado o contexto da informação ou matéria que gerou a ofensa. Artigo 5º. Se o veículo de comunicação social ou quem por ele responda não divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo de 7 dias, contado do recebimento do respectivo pedido, na forma do artigo 3º, estará caracterizado o interesse jurídico para a propositura da ação judicial. Parágrafo 1º. É competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido, ou, se este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. Parágrafo 2º. A ação de rito especial, de que trata esta lei, será instruída com as provas do agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido, bem como com o texto da resposta ou retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido sob pena de inépcia da inicial e processada no prazo máximo de 30 dias vedados. Inciso 1. A cumulação de pedidos. Inciso 2. A reconvenção. Inciso 3. O litisconsórcio, a assistência e a intervenção de terceiros. Artigo 6º. Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação social para que, inciso 1, em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o divulgou, publicou ou transmitiu. Inciso 2. O prazo de 3 dias ofereça contestação. Parágrafo único. O agravo consistente em injúria não admitirá a prova da verdade. Artigo 7º. O juiz, nas 24 horas seguintes à citação, tenha ou não manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, conhecerá do pedido e, havendo prova capaz de convencer sobre a verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final, fixará desde logo as condições e a data para a veiculação, em prazo não superior a 10 dias da resposta ou retificação. Parágrafo 1º. Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado por veículo de mídia impressa, cuja circulação seja periódica, a resposta ou retificação será divulgada na edição seguinte à da ofensa, ou, ainda excepcionalmente, em edição extraordinária, apenas nos casos em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição indique desproporcionalidade entre a ofensa e a resposta ou retificação. Parágrafo 2º. A medida antecipatória a que se refere o caput deste artigo poderá ser reconsiderada ou modificada a qualquer momento, em decisão fundamentada. Parágrafo 3º. O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, bem como modificar-lhe o valor, ou a periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Parágrafo 4º. Para a efetivação da tutela específica de que trata esta lei,
poderá o juiz de ofício ou mediante requerimento adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da decisão. Artigo 8º. Não será admitida divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não tenha relação com as informações contidas na matéria a que pretende responder, nem se enquadre no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. Artigo 9. O juiz prolatará a sentença no prazo máximo de 30 dias, contado do ajuizamento da ação, salvo na hipótese de conversão do pedido em reparação por perdas e danos. Parágrafo único. As ações judiciais destinadas a garantir a efetividade do direito, resposta ou retificação previsto nesta lei, processam-se durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas. Artigo 10. Das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial, estabelecido nesta lei, poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas, em juízo colegiado prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Artigo 11. A gratuidade da resposta ou retificação divulgada pelo veículo de comunicação, em caso de ação temerária, não abrange as custas processuais nem exime o autor do ônus da sucumbência. Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da sucumbência os custos com a divulgação, publicação ou transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão judicial favorável ao autor seja reformada em definitivo. Artigo 12. Os pedidos de reparação ou indenização por danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo seu autor desistindo expressamente da tutela específica de que trata esta lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo rito ordinário. Parágrafo 1º. O ajuizamento da ação civil ou penal contra o veículo de comunicação ou seu responsável, com fundamento na divulgação, publicação ou transmissão ofensiva, não prejudica o exercício administrativo ou judicial do direito de resposta ou retificação previsto nesta lei. Parágrafo 2º. A reparação ou indenização dar-se-á sem prejuízo da multa a que se refere o parágrafo 3º do artigo 7º. Artigo 13. O artigo 143 do Decreto-Lei 2.848, Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 143. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação e retratação, dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.